Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e vamos começar o nosso encontro com essa meditação. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer aprender das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte é. É isso aí, Fernando Mendes nos falando que a gente tem que ultrapassar a barreira de ir à igreja. Bem, a gente estivemos aí olhando as notícias e vimos, né, o ex-presidente atual réu na República Brasileira assumindo publicamente que teve contato com a minuta do golpe. É isso mesmo. Primeiro ele disse lá no passado na Veja que nunca tinha visto aquele documento, que nunca ouviu falar, não sabia se era de comer ou de vestir, ou de usar no corpo, ou de usar na casa. E aí, agora ele falou na frente do advogado, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Não, eu tive contato, pedi para imprimir, para dar uma olhada. Senhores, qualquer autoridade, seja ele general da República, general na República, no Exército Brasileiro, almirante, brigadeiro, qualquer autoridade que vê uma possibilidade de crime e não denuncia, criminoso é. O presidente Bolsonaro, ao ver que estavam manipulando o sistema, estavam armando um possível golpe, ele deveria ter chamado a autoridade competente e mandado prender. Pronto. Não tinha que fazer muita coisa, não. É só mandar prender essas pessoas que estavam armando esse bendito golpe. Mas parece que o cidadão, ele gostou da ideia, se seduziu. E aí depois ele viu aonde tinha entrado, ele falou, eu nunca vi. Quando ele viu que a coisa estava além do controle dele, ele dizia, eu não tenho nada a ver com isso. O interessante é que a gente percebe bem agora Carla Zambelli sendo colocada como a grande vilã na derrota das eleições. Até segunda-feira passada, a derrota das eleições foi graças a urnas fraudadas, foi graças a isso, aquilo, ou mesmo eleitores menores de idade que votavam. Mas segunda-feira passada ele foi dizer que a culpa era da Carla Zambelli por ter puxado uma arma em público. E Carla Zambelli, já condenada, já falou, eu não vou procurar Bolsonaro, ele que me procure. É comum, com esse tipo de pensamento de direita, abandonar os companheiros, os amigos, pelo meio do caminho. É comum, quando as coisas vão bem, somos amigos. Quando as coisas desandam, a gente vai mudar a nossa rota. E é interessante a gente olhar isso e parar para pensar como que está agora, né, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, se fazendo de vítima, em uma ditadura onde ninguém está preso, no sentido da forma que a ditadura prendia, porque na época da ditadura militar, se prendia de imediato a liderança. Os famosos peões, os bonecos, né, eles eram mortos e descartados na beira do caminho. Os líderes eram presos e torturados para falar aquilo que a ditadura queria ouvir. Mas vamos nós dizer que estamos numa ditadura porque é assim que alguns querem acreditar. E continuo dizendo, nesse nosso canal aqui, é sem anistia para quem tentou o golpismo no país democrático. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Nós temos dois personagens fortes. Depois, semana passada, nós lemos no sábado
o filho pródigo, né, Lucas 15, quando você vê lá os dois filhos, né, um que pede o seu patrimônio e vai vilipendiar ele pela vida, e o outro que fica com o pai e depois vai reclamar para o pai: ó pai, eu estou aqui e o senhor nunca me deu nada. Talvez nós, nas nossas igrejas, em nossas comunidades, não saibamos como Deus nos ama e o que Ele nos dá. Às vezes nós reclamamos com Deus, achando que o que temos não é o suficiente. E se você não reclama, porque você deve ser uma pessoa muito santa. Porque eu reclamo com Deus. Eu pergunto a Deus, e essa é a vantagem de ter fé. Porque eu tenho a quem perguntar quando eu vejo a injustiça. Quem é ateu não tem essa vantagem. E a gente entra nesse contexto, olhando para esses dois homens, a gente vê bem claramente que esses dois homens têm uma atitude diferenciada. Um, por frequentar a missa, por ir ao culto, por ter um casamento de primeira união, por ter uma relação com Deus de pagar, uma relação de troca, condena o outro que chega na comunidade dizendo: eu sou pecador. Aquele que, por motivos que não interessa, passa pela dificuldade da exclusão, pela dificuldade de ter que ficar excluído da vida comunitária. Aí eu lembro daqueles que vivem as caras 6 por 1, não é isso? O camarada trabalha 6 por 1, aí trabalha até domingo, não vai na missa. Quem não vê a pessoa na igreja acha que aquela pessoa é não vai na igreja porque não quer. E aí julga a pessoa. Ou mesmo aqueles que ocupam o grau ministerial na igreja e se acham perfeitos porque podem apresentar a Deus as suas orações todas as horas, todos os dias, e aqueles que trabalham de escala pesadas, motorista de ônibus, né, pessoal do comércio, não percebe como eles sofrem. O evangelho de hoje, ao colocar dois homens, Jesus coloca primeiro a nossa prática. Aí Fernando Mendes, quando canta pra gente essa canção, que não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado, é uma verdade que funciona. Eu conto isso às vezes em algumas palestras, e dei aula sobre isso no seminário evangélico. Eu falava: não adianta ser batizado, não adianta você participar do culto, você pregar no culto, você pregar na internet, você rezar às 4 da manhã, não adianta você ler a Bíblia inteira se não houver um pingo de responsabilidade, de consciência, que somos seres imperfeitos, que somos pecadores e que nós precisamos, e aquilo que a gente aprende com Santo Isidoro, tem duas maneiras de salvar. Uma é pela inocência e a outra pela penitência. E, infelizmente, nós não somos mais inocentes. E se você me escutou aqui, já não é mais inocente mesmo. Por isso o evangelho de hoje, quando traz para nós essa novidade, traz no sentido de nós cristãos, aí eu falo cristãos de igrejas diversas, que nós cristãos devemos ter consciência de que nós somos indignos de chamar Jesus de nosso Salvador, porque nós não merecemos a salvação. O evangelho de hoje questiona a nossa autoridade e o nosso autoritarismo, para que possamos ser fiéis ao seu amor, para que possamos caminhar, não apontando o erro dos outros, mas olhando os nossos próprios defeitos. E olha, se eu te contar os meus defeitos, você vai se escandalizar. É melhor parar por aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Olhe no espelho hoje, aonde você tem que mudar, aonde o seu defeito é mais grave, que ele tem que ser combatido. Aproveita a quaresma para isso. Eu sou Daniel Nonato. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte